Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia recalcado, um dia sacudido e um dia transbordante da glória de Deus, aleluia. Muito feliz de estar aqui com vocês mais um dia, madrugada poderosa. Nossa campanha Prosperando na Presença do Senhor, daqui uns dias acaba, tá? Tá previsto acabar na madrugada de sábado, porque na madrugada de domingo nós vamos começar a orar na madrugada, né? Linkando com o programa do Reset 27, porque cada 9 dias nós vamos estar orando por uma pauta, por uma campanha diferente, né? Para estar ali linkando com os alunos. Então, aí a gente vai começar 9 dias de campanha, né? Poderosa na madrugada do domingo. Então, aumenta a expectativa de vocês que vai ser algo poderoso. E o nosso lançamento oficial do programa, tá? É amanhã. Amanhã eu vou fazer uma live poderosa. Vou falar sobre a unção da águia, todos os detalhes da unção da águia, as 4 fases da unção da águia, tá? Porque a unção da águia tem 4 fases, certo? Vou falar todas as características, tudo que vocês quiserem saber sobre a unção da águia, eu vou estar falando amanhã, numa live aqui nesse Instagram, no meu novo Instagram, porque eu tenho 2 Instagram. Um Instagram não consigo mais fazer live, tá? E só consigo fazer live nesse Instagram aqui. Então amanhã às 19 horas eu vou estar fazendo e vou estar explicando um pouquinho como vai ser o programa, para aqueles que ainda não sabem, certo? Como que é, já tem, né? Muita gente aí na expectativa. Então, aumente a expectativa de você ainda mais um pouco, que vai ser algo assim sobrenatural. Quem assistiu o DNA depois que passou, né? Eu deixei para vocês aberto 24 horas e eu tenho certeza que você foi muito edificado, né? Com a imersão DNA. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho certeza que foi um tempo precioso na sua vida. Foi mais de 8 horas, gente, de imersão. Glória a Jesus. Aleluia. Hoje eu orei na madrugada declarando que toda fortaleza da mente e da alma de uma pessoa venha cair por terra em nome de Jesus. Amém? Gente, vocês se preparem que vai ser sobrenatural. E a boa notícia que eu tenho para você é, para os alunos do programa, esse próximo sábado agora, dia 16, vocês têm a primeira imersão do Reset. E como que é essa primeira imersão? Eu vou explicar como é o ciclo 1 e vou trazer temas para vocês que vão ajudar vocês dentro desse ciclo de 9 dias. No outro sábado já tem uma imersão sobre o ciclo 2, tá? Mesmo que a gente ainda não acabou o ciclo 1, porque eu não posso perder a oportunidade de estar trazendo bem antecipado para vocês tudo que Deus, né, vai estar fazendo aí. Então a gente não vai ter aulas em cima, nós vamos ter aulas bem adiantado para vocês já irem se preparando. E, gente, a gente no Reset vai ter 10 imersões, tá? Essas 10 imersões, mesmo que você não conseguiu assistir ao vivo, depois vai estar lá no módulo que corresponde ao ciclo que você está vivendo, vai estar lá para você ver, rever. Mas o que eu quero dar de conselho para vocês que estão entrando, né, nessa temporada, nessa dimensão de alinhamento de corpo, alma, espírito e mente? Qual que é a minha chave aqui para vocês? Antecipação. Quem antecipa, governa. Então, por exemplo, você está no ciclo 1, vivendo o ciclo 1, tem a oração do ciclo 1, tem as renúncias, tem as tarefas que você tem que fazer, e não vai para o segundo ciclo, gente, sem fazer as tarefas. Tenta fazer na íntegra. Mas vai que, por exemplo, ficou lá uma pendência do ciclo 1, de você deletar os e-mails, de você sair de grupo que você já não usa mais, você não conseguiu, não deu tempo. Entra no ciclo 2 e já anota. Nesse ciclo 2 eu tenho essa pendência, mas o objetivo é que no ciclo 2 você tenha feito todas as tarefas do ciclo 1, tá? Porque nós vamos matar quem? A procrastinação, o atraso espiritual. Nós vamos matar a preguiça espiritual, tá bom? Vai ser algo assim poderoso. Então, por que eu peguei esse tema de primeiro ciclo? Porque a maioria dos brasileiros tem esse mal. Compra curso, não termina. Começa uma escola, não termina. Entra num projeto, não conclui. E eu falei para vocês na imersão. Tem pessoas que são muito perfeccionistas e elas não prosperam, elas não avançam, porque o perfeccionismo não é bom. O que é bom, queridos, é uma pessoa constante. E o que falta hoje, principalmente dentro do reino de Deus, são pessoas constantes.
Uma pessoa constante cresce muito mais que um perfeccionista, porque o perfeccionista, ele trava, ele fica ali, ele quer que aquilo ali fica perfeito e para ele nunca tá bom, porque o perfeccionista é uma pessoa que tem um senso muito crítico. Ele é muito crítico com ele mesmo, ele sempre acha que não tá do jeito que ele gostaria que tivesse e às vezes já tá mais que excelente, tá? Então eu quero ensinar vocês nesse ciclo de número 1 no Reset a serem o quê? A serem constantes. E eu proíbo você de deixar para trás, de parar no meio do caminho, certo? Vai ter temporadas ali no Reset que vai estar um pouco apertado, você continua, certo? O importante é o quê? Terminar, chegar ali. Agora imagina, você tá com 40 dias, aí você vai desistir? Você tá no dia 50, você vai desistir? Não. E eu quero trazer uma coisa aqui pra você. Não é sobre jejum, tá, gente? Vai ter os jejuns de cada ciclo, mas o Reset, ele não é sobre jejum. Mas o jejum é uma ferramenta. O jejum é como se fosse uma tarefa. Esse jejum, ele tem dois viés de benefício. O espiritual, porque ele também é espiritual, e ele tem o outro, que é a cetose, que é o quê? Trazer alinhamento para as células do teu corpo e para o sistema do teu corpo. Então você vai viver algo assim poderoso. Aí tem gente que tá perguntando assim para mim, apóstola, lactantes, mulheres grávidas podem participar? As pessoas que têm enfermidade é que tem que participar, tá bom? Qualquer pessoa pode participar. Nesse primeiro ciclo, o jejum é de 12 horas e qualquer ser humano na Terra, até uma criança, consegue fazer, tá? Se você começa o seu jejum às 19 horas, que é o horário limite, e vai até 7 horas da manhã, quem que não consegue, gente? E durante as 7 da manhã às 7 da noite você come normal, quem que não dá conta de fazer isso, gente? Qualquer pessoa dá conta, tá bom? É tranquilo, tá? Aí no segundo ciclo a gente começa a apertar o jejum, apertar algumas coisas, mas para quem é grávida, eu vou manter o padrão de 12 horas. Para quem é muito magro, tem um outro tipo de horário também. Por exemplo, a Thaís está aqui, a Emily, a Nani, pessoas do biotipo de muita magreza, certo? Pode emagrecer muito, tá? Por causa da cetose que eu falei para você. Mas se o seu objetivo é, apóstolo, eu também quero emagrecer. Você vai emagrecer de 8 a 12 quilos, mais ou menos, tá? Sem esforço, sem ser pesado. Escuta o que eu estou te falando. A pastora Letícia emagreceu 8 quilos. Eu vou postar o antes e o depois dela. Ela fez o programa, tá? É assim, gente, é algo assim poderoso. Mas o propósito não é emagrecimento. Mas não tem como. Você entrou e você fez certinho e você não está dentro desse biotipo de amamentação, você não está lactante, ou seja, você não é uma mulher que está com um bebezinho novo, não está em porpério, você não está gestando, ou você não é uma pessoa muito magra e está com uns quilinhos a mais, você vai entrar na categoria, tá? De uma pessoa, né, que vai viver o quê? Esses apertos, né? Então, por exemplo, primeiro ciclo para você vai ser 12, mas aí a gente no segundo ciclo já vai começando o quê? A apertar esse horário, tá bom? Então, eu estou só a titela. Então, igual, por exemplo, para quem já tá magro, só a titela, você vai ficar no padrão ali de 12 horas. Ou, se você quiser, você fica no de 8 horas, tá? Vai ter as opções lá para você a partir do ciclo 2. Mas esse ciclo 1 é 12 horas para todo mundo, tá bom? Glória a Jesus. E vai ser algo assim poderoso. Eu quero que você entenda uma coisa. O mais importante são as tarefas. Então, o ciclo de número 1 é um ciclo que chama alinhamento profético contra a procrastinação. O que é o alicerce desse reset, do programa? É o ciclo 1. Porque é o alicerce. É onde você vai construir. Os outros ciclos vão vir depois. A construção vem depois, tá bom? Glória a Jesus. Vamos orar para nós começarmos, que hoje eu quero falar para você sobre a unção do homem. Existem 4 níveis de unção: a unção do homem, a unção do leão, a unção do boi e a unção da águia. Amanhã, live às 19 horas aqui no meu Instagram, certo? Se prepare, tá? E eu vou dar para você o resumo, tá? Mas eu vou dar só para quem estiver ali na live, tá bom? Eu vou dar para você esse resumo que vai estar incrível sobre a unção da águia, tá? As 4 fases da unção da águia. Se prepare. Glória a Jesus. Vamos lá, gente? Vamos orar para nós começarmos?
Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu venho aqui, Senhor Deus, te glorificar, te exaltar, Pai, por essa madrugada perfeita, Pai, na tua presença. Obrigada, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor está por fazer esses dias. Pai, eu quero, Senhor Deus, já consagrar, Pai, o nosso alinhamento, Senhor Deus, nesse programa de 90 dias. Eu quero declarar, Senhor Deus, que nesses 90 dias o Senhor vai, Pai, preparar, Senhor Deus, e forjar o DNA de todos nós, Pai, para estarmos, Senhor Deus, lá na escola de profetas futuramente, Pai, vivendo, Senhor Deus, do fruto, Senhor Deus, da revelação, Pai, do mergulho, Senhor Deus, sobrenatural. Eu creio, Pai, que grandes coisas estão por chegar, Senhor Deus, na vida de muitas pessoas. Pai, eu quero te glorificar e te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito sobre cada um de nós nessas madrugadas, nesses devocionais. Eu te apresento a minha vida, a vida do meu esposo, o nosso ministério Global Fire. Pai, eu te apresento todas as coisas que estão, Pai, por romper. E o Senhor disse para mim, Senhor Deus, que nós estaríamos entrando agora, principalmente o nosso ministério, numa temporada chamada expansão. E é isso que eu acredito, e é isso que eu declaro sobre cada pessoa que está aqui. Expansão em todos os níveis, prosperidade em todas as áreas. Pai, um crescimento avassalador, Pai, no nome poderoso de Jesus. Pai, fala conosco hoje através de Isaías 33. Fala conosco hoje através, Pai, da unção, Senhor Deus, dos 4 níveis, Pai, a unção do homem. Em nome de Jesus, amém. Glória a Jesus. Vamos lá, gente. Isaías, capítulo de número 33. Apóstolo, responde o pessoal aí, fazendo um favor. Gente, o programa, a aula ao vivo do programa do primeiro ciclo é sábado. O programa começa que dia? Domingo. Então, por exemplo, o seu jejum tem que começar domingo, tá? Aí você vai escolher o horário. Lembra que eu falei pra você, o horário limite de você, né, começar, ou seja, começar ali é às 19 horas. Então, por exemplo, apóstolo, eu quero começar a minha janela de jejum 4 horas da tarde e ir até a 4 horas da manhã, que deu 12 horas. Ok, se pra você esse é o horário perfeito. Mas se você falar assim pra mim, apóstolo, eu quero começar às 20 horas, já não dá. Porque o horário limite de começar é às 19, tá? Porque eu quero que você passe a madrugada, né? Ou seja, a parte da noite, a madrugada, né? Em jejum nessa primeira fase. Aí depois a gente vai liberar outros horários pra vocês, tá bom? Mas eu já quero que você entenda. Então, apóstolo, como que a senhora vai fazer o da senhora? Por exemplo, o meu pra mim fica bom, como eu, 5h12 acabo a live, eu posso tomar o meu café da manhã, que horas? 6 horas da manhã, terminando a live, aí eu posso ir lá fazer o meu suco detox do alinhamento profético, que eu já passei pra vocês, né? Pra quem já é aluno aí, glória a Jesus. Então, no ciclo 1, tem um suco detox. Então, como que eu vou fazer pra mim? Por exemplo, então pra mim faz sentido o quê? Eu começar entre 4 e 5 da tarde em jejum, porque eu prefiro estar mais tempo acordada de jejum do que dormindo. Então vamos supor que eu comece 4 da tarde, quer dizer que 4 horas da manhã eu já estou liberada, mas eu posso muito bem ir tomar meu café da manhã só 7 da manhã, porque aí eu fico um pouco mais de jejum, tá bom? Glória a Jesus, aleluia. Vamos lá, Isaías capítulo de número 33, abra comigo Isaías 33. Hoje eu vou falar sobre a unção do homem, amanhã à noite eu vou falar sobre a unção da águia, na live aqui no Instagram às 19 horas. Isaías capítulo de número 33, vamos lá. Que aflição espera vocês, assírios, que destroem os outros, mas nunca foram destruídos, traem outros, mas nunca foram traídos. Quando terminarem de destruir, serão destruídos, e quando terminarem de trair, serão traídos. Mas tem misericórdia de nós, Senhor, pois esperamos em Ti. Se nosso braço forte a cada dia, nossa salvação em tempos de angústia. Tô no 3 agora. O inimigo corre quando ouve tua voz. Quando te levantas, as nações fogem. Como os campos são despojados por lagartas e gafanhotos. Agora, assim o exército da Síria será despojado.
Eu tô no 5 agora. Embora o Senhor seja grandioso e vivo nos céus, fará de Sião a habitação de sua justiça e retidão. Ele será seu firme alicerce e lhe proverá farto suprimento de salvação. Sabedoria e conhecimento, temor do Senhor será o seu tesouro. Eu tô no 7 agora. Agora, porém, os seus guerreiros valentes choram em público, e seus embaixadores da paz derramam lágrimas de amargura. Suas estradas estão desertas, ninguém mais viaja por elas. Quebram o tratado de paz e não se importam com as promessas que fizeram perante as testemunhas. Não tem respeito por ninguém. A terra de Israel murcha de tanto chorar. O Líbano seca de vergonha. A planície de Sarão agora é um deserto. Baçã e Carmelo foram saqueados. Tá? Paramos aqui um pouquinho para dar uma explicação. Então Deus pronuncia aqui a sentença contra os assírios e está falando aqui, olha, você que trai, você vai ser traído. Você que destrói, você vai ser destruído. Ou seja, a justiça de Deus vai chegar aqui sobre os assírios, ok? E aí o povo aqui começa a clamar, Senhor, nos socorre, Senhor, se é nossa salvação, Senhor, intervém. E eles começam aqui a chorar. E o clamor sincero de uma pessoa, ele abre a misericórdia de Deus, ele abre as comportas para a benevolência de Deus. Então, quando nós clamamos ao Senhor e voltamos atrás nas nossas más condutas, nos arrependemos, gente, o Senhor ele é misericordioso, ele é benevolente, tá? E aí, aqui o Senhor, né, aí o temor, né, aqui das pessoas começa a vir sobre o coração delas, e aí elas começam a pedir, Senhor, seja a nossa salvação, Senhor, tem misericórdia de nós. Agora nós vamos aqui continuar a partir do verso 10. O Senhor, no entanto, diz, agora me levantarei, agora mostrarei meu poder e minha força. Vocês só produzem capim seco e palha. Seu sopro se transformará em um fogo e os consumirá. O seu povo será completamente queimado, como espinheiros cortados e lançados no fogo. Prestem atenção ao que eu fiz às nações distantes. Vocês que estão próximos, reconheçam o meu poder. Os pecadores em Sião tremem de medo. O terror se apodera dos ímpios. Quem pode conviver com esse fogo consumidor? Quem pode sobreviver a essas chamas devoradoras? Os que são justos e íntegros, que não lucram por meio desonestos, que se mantêm afastados de subornos, que não dão ouvidos aos que tramam assassinatos. Grifa aqui, os que dão ouvido aos que tramam assassinatos, fazendo favor. Então aqui Deus está falando, as alianças são quebradas, tá? Aí aqui a terra vai começar a sofrer, e Deus se levanta o quê? E reduz e começa a reduzir o que? Esse povo opressor, como palha consumida. E eu quero trazer aqui para você algo muito importante. Deus começa aqui a falar, né? Os que são justos e íntegros, chamas devoradoras, os que são justos e íntegros, que não lucram por meio desonestos, que se mantêm afastados de suborno e que não dão ouvidos aos que tramam assassinato. Hoje em dia, a gente não vive como nesse tempo que tinha muito assassinato, homicídio, nananana. Mas hoje o assassinato é com a palavra. Hoje tem pessoas assassinando a outra através da maledicência, através da fofoca, através da mentira. Por causa, às vezes, de um sentimento de inveja, se levanta assassinando a reputação, assassinando, às vezes, a vida ministerial de uma pessoa, assassinando, às vezes, uma pessoa, às vezes, que começou seu ministério, às vezes não tem tanta estrutura e maturidade emocional, e aí a pessoa se levanta, tá? Como um assassino com palavras. Queridos, isso aqui é muito sério. O que eu tô falando aqui para vocês é muito sério. Vamos continuar. Que fecham os olhos para toda tentação de fazer o mal. Esses habitarão nas alturas, as rochas dos montes serão sua fortaleza. Terão provisão de alimento e não lhes faltará água. Então Deus está falando o que aqui?
vocês que são justos, vocês que fogem dessas coisas, tá? Vocês terão provisão de alimento. Querido, o justo vive pela fé, o justo é abençoado pelo Senhor, o justo é respaldado, o justo é justificado pelo supremo juiz, que é o Iavé, o Adonai, tá? Então só permanece na presença de Deus quem anda alinhado, quem anda em retidão, quem anda em justiça, tá? Quem rejeita ganho ilícito, quem se recusa a participar dessas, ou seja, dessas facções, dessas divisões. E isso é santidade também. Não pense que santidade é um status de jejum e de oração. Santidade é comportamental. Santidade é quando você se separa da fofoca, se separa de uma roda de escarnecedor. Santidade, querido, é separação também. Eu acho, no meu conceito, que santidade, antes de ser uma vida de oração e de jejum, é uma vida alinhada e separada. É uma vida onde você se separou, você se apartou do pecado, você se apartou da injustiça, você se apartou daquilo que você fazia antes, ok? Então, Deus quer para nós esse tempo de santidade, mas não é só santidade orando, jejuando, porque tem gente que ora, jejua, fofoca, mente, rouba e trapaça. Mas como assim? Porque às vezes essa pessoa ora e jejua de uma forma fariseia, vamos dizer assim, como um fariseu, no automático, ou porque ela acha que só está na presença de Deus se ela jejuar, mas às vezes ela jejua daquele jeito. Ela ora, né? Não ora de corpo presente, de alma presente, de espírito presente. Ora só por falar, amém? Então não basta buscar Deus, é preciso ter um alinhamento, é preciso ter comportamento, tá? Vamos continuar aqui. No 17, seus olhos verão o rei em todo o seu esplendor. Verão uma terra que se estende para longe. Vocês se lembrarão deste tempo de terror e perguntarão: onde estão os oficiais que cortaram nossas torres? Onde estão os que registram o despojo tirado de nossa cidade derrotada? Não verão mais esse povo arrogante que fala uma língua estranha e desconhecida. Em vez disso, verão Sião como um lugar de festas sagradas. Verão Jerusalém, cidade tranquila e segura. Será como uma tenda com cordas bem esticadas e estacas firmes cravadas no chão. O Senhor será o nosso poderoso, e será como um largo rio de proteção, que nenhum adversário consegue atravessar e que nenhuma embarcação inimiga consegue navegar, pois o Senhor é o nosso juiz, nosso comandante, nosso rei, ele nos livrará. As velas dos inimigos pendem, né, soltas de mastros quebrados, presa com cordas inúteis. Seu tesouro será repartido entre o povo de Israel. Até mesmo os deficientes físicos receberão sua parte. O povo já não dirá: estamos doentes e indefesos, pois o Senhor perdoará os seus pecados. Aleluia! Glória a Deus! Então aqui, né, o que o Senhor está dizendo aqui nessa passagem? Né? Que o povo vai ver o povo aqui vai ver a manifestação da glória de Deus, que vai ver o justo juiz agindo, certo? O Senhor será o justo juiz, o legislador, o Senhor será aqui, né, o protetor deles, ok? Então, eu quero que você entenda que o justo, ele vive pela fé e ele colhe do fruto. O justo é justificado pelo Senhor. Mas essas pessoas que andam em maldade, que andam em injustiça, ainda que seja um sacerdote do Senhor, se andar em mal conduta, vai colher. Eu falei na imersão para vocês, o que eu tô vivendo hoje foi o que eu fui no meu passado. Eu estou hoje no passado. Por que eu estou hoje no passado? Porque esse aqui é um projeto do que eu pensei, do que eu olhei para a vida como perspectiva. Esse aqui é um projeto de cada semente, essa aqui é uma resposta de cada semente que eu plantei lá atrás. Então, aquilo que você, o formato, o seu design de agora, ele corresponde àquilo que você foi nos últimos anos. Apóstola, não tá bom, eu não tô gostando do que eu sou. Então, começa a plantar semente diferente, começa a ter conduta diferente, começa a ter comportamento diferente, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer sobre você. Amém? Glória a Jesus. Eu quero trazer agora para vocês um estudo sobre as 4 unções. As 4 unções
os 4 níveis de unções, tá bom? Então, abra comigo agora em Ezequiel, capítulo de número 1, verso de número 4. Ezequiel, capítulo de número 1. Ezequiel é depois de Isaías, tá, gente? Se você não sabe. Ezequiel, capítulo 1. Aí nós vamos ler do 4 ao 10, tá? Ezequiel, capítulo 1. Vamos ler agora do 4 ao 10. Acha aí. Vou dar um tempinho pra você achar. Do verso 4 ao 10. Ezequiel, capítulo 1, do verso 4 ao verso de número 10. Vamos lá? Aleluia. Cadê? Peraí. Quando olhei, vi uma grande tempestade que vinha do norte, uma nuvem faiscada com relâmpagos, brilhava como luz intensa dentro da nuvem e havia no meio do fogo, resplandecia algo semelhante a âmbar reluzente. Do centro da nuvem surgiram 4 seres vivos de aparência humana. Porém, cada um tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas e seus pés tinham cascos como os de bezerro. Brilhavam como bronze polido. Debaixo de cada uma das 4 asas, vi mãos humanas. Assim, cada um dos 4 seres tinha 4 rostos e 4 asas. As asas de cada um dos seres tocavam as asas dos seres ao seu lado e cada um se movia para a frente sem se virar. Agora vamos continuar aqui no 10. Cada um dos 4 seres tinha rosto humano. Em outras versões fala rosto de homem. Na frente, rosto de leão. Na direita, rosto de boi. Na esquerda, rosto de águia. Atrás. Qual que foi falado aqui primeiro? Rosto de homem, tá? Rosto de homem. Então, vamos lá. Quais são as 4 unções? Vou fazer a pequena introdução e a gente vai entrar na unção do homem. Quais são as 4 unções? A gente tem aqui a unção do homem, tá? Que fala sobre identidade, caráter. Nós temos aqui a unção do boi, que é a segunda que fala que tá a unção do leão, que tá na direita, né? Que fala de autoridade e governo. Depois nós temos a unção do boi, que está à esquerda, que fala de serviço e perseverança, constância, continuidade. Por isso que nesse programa do Reset, você precisa ser constante. Por quê? Para que você aprenda a servir, a ser contínuo e a avançar, crescer e expandir, tem que ser constante, tem que ser perseverante, tem que ser resiliente, tá bom? Eu tenho uma característica, eu acho ela maravilhosa, eu sou constante. Eu sou contínua. Porque eu deixei de ser perfeccionista. Eu era uma pessoa que eu queria dar para Deus a maior qualidade e a maior intencionalidade todos os dias, só que não é todo dia que eu consigo dar. Não é todo dia que eu consigo dar para Deus 1 hora no secreto. Tem dia que é só 10 minutos mesmo. Tem dia que é só 15 minutos. Mas tem dia que às vezes é uma manhã toda. Então, queridos, o perfeccionista, ele acha assim, que se ele não ficar 1 hora todo dia, ele não vai orar mais. E às vezes ele deixa de fazer algo porque ele não conseguiu render o que ele tinha projetado. O perfeccionista faz muita expectativa. E gerar muita expectativa sobre si mesmo, às vezes é ruim. É melhor você ser contínuo e falar, não, eu vou fazer o que dá, mas eu vou fazer. Então eu quero que você troque, às vezes, expectar muito, gerar muita expectativa em fazer muitas coisas com muita profundidade. Eu quero que você vá agora para um outro lado, seja produtivo. E o que é mais importante? Ser profundo todo dia ou ser contínuo? Ser contínuo, porque tem dia que você pode ser muito profundo, mas tem dia que a vida tá um caos, mesmo você tentando ser profundo com Deus, às vezes a sua mente não tá bem, as suas emoções não tá bem, mas você fez 10 minutos de oração, você foi e falou com Deus. É melhor do que você ficar às vezes meses sem ir falar nada com Deus, tá bom? Então eu quero que hoje você, o feito é melhor que perfeito, exatamente, gente, e a constância é melhor que perfeição. Então aí nós temos a última unção, que é da águia. Águia é visão e revelação. E nesse programa, o nosso objetivo
é caminhar dentro das 4 unções, para quem ainda não tem alguma delas, e quando chegar no final, você tomar posse, né? Na último ciclo, nós vamos ter aula bônus, que vai ser a transferência da unção da águia. Você já vai estar com o DNA do corpo perfeito para receber, você já vai estar com a mente sem fortalezas para acessar isso aí, e vai ser algo assim muito profundo. Então aí nós temos a unção da águia, que fala sobre visão e revelação. Então vamos lá, vamos nomear aqui conforme essa ordem. Unção do homem, unção do homem, unção do leão à direita, unção do leão à esquerda e a unção da águia, aquela que vem por último, certo? Eu quero trazer hoje para você um estudo completo da unção do homem. Amanhã cedo, na live, eu vou falar sobre a unção do leão. E amanhã à noite, na nossa live, às 19 horas, tá? Aqui no meu Instagram. Essa live eu vou dar um resumo para você que estiver ao vivo. O resumo da live de amanhã é muito importante, tá? Porque eu vou dar para você além de dar para você o que é a unção da águia, eu vou dar para você as 4 fases da unção da águia, tá bom? Então vamos lá. Vamos agora para a unção do homem. Definição profética, certo? Da unção do homem. E como que eu quero trazer isso para você? Como que essa unção manifesta na vida do cristão? O que essa unção muda na vida de uma pessoa? Como que é uma pessoa com essa unção e sem essa unção? Então, a unção, eu quero que você entenda. O que é unção? A unção é uma capacitação, é um fertilizante. A unção é a presença manifesta do Senhor, trazendo e expandindo para um novo horizonte. Vou dar um exemplo para você. Quando você recebeu o batismo com o Espírito Santo, você vivia na dimensão, né, de estar na presença de Deus. O Espírito Santo morava dentro de você, porque você já tinha aceitado Jesus como único, suficiente Salvador. Mas você ainda não tinha acessado a dimensão da unção de viver essa nova temporada da sua vida debaixo do batismo com o Espírito Santo. E o que mudou do antes para o depois? Que quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, você começa a ter um novo tipo de atitude dentro do reino de Deus. Você começa a testemunhar, você começa a pregar, você começa a ter ousadia para falar. E antes você não tinha. Você começa a ter mais profundidade no seu discernimento. Você antes não tinha tanto. Você começa a ser mais espiritual do que antes você era, porque agora tem uma unção que você recebeu ao ser batizado pelo Espírito Santo, que te habilitou para um novo horizonte. Então essas 4 unções, uma vez que você recebe, ela te habilita para um novo horizonte, para ter um novo estilo de caráter, um novo posicionamento no reino de Deus. Você começa a fazer coisas que você não fazia, o seu intelecto ele começa a mudar, certo? Então, o que é a unção do homem, tá? É uma capacitação do Espírito Santo para expressar na vida real, tá? A imagem e semelhança de Deus. Então, a unção do homem vai falar muito do caráter, da personalidade, tá? Identidade segura, mente renovada. Então, na unção do homem, o coração dessa pessoa, ele é transformado, ele se torna um coração misericordioso, um coração compassivo. E a unção do homem está muito atrelada em vencer o quê? As fortalezas da alma, que são feridas. Então, quando essa pessoa está na íntegra na unção do homem, ela começa a adquirir o governo interior. É como eu disse para vocês na imersão. Na imersão não, eu disse para vocês ontem. Quando você está na unção em alto nível e você adquire governo sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos, não é mais qualquer comentário que te deixa mal. Porque agora você sabe quem você é em Cristo. E você consegue olhar com olhos espirituais que essa pessoa que está sendo usada por Satanás, ela é uma ferramenta do diabo, mas a sua luta não é diretamente contra ela. Só que quando você não tem a unção do homem, você leva tudo pro pessoal. Você leva tudo pro particular, você leva tudo pro privado. E você não consegue olhar com olhos de maturidade espiritual, que na verdade não é a pessoa, mas é o que está na vida daquela pessoa reinando, que provavelmente é o governo das trevas, são demônios, é uma pessoa que está sendo usada por Satanás para te paralisar, tá bom? Então, na unção do homem, essa pessoa, ela recebe a unção, ela começa a vencer ali, ela começa a vencer. Na verdade, quando você chega na unção do homem, na verdade você já vem num processo de cura. E aí essa unção vem e ela vem tirar tudo o que restou,
qualquer ressentimento, falta de perdão, e aí você recebe a unção do homem, Deus te alinha no caráter de uma forma muito poderosa. E aí você começa a ter o quê? Uma sabedoria prática. Por exemplo, só um exemplo para você. Você viu que o fulano tá meio esquisito com você. Só que em vez de você ficar esquisito com o fulano também, porque antes você revidava tudo, alguém te ignorava, você ignorava. Você falou assim, isso aqui é o diabo. Você foi lá no fulano e falou, fulano, vem cá, deixa eu te dar um abraço, eu te amo muito. Eu não sei, parece que você tá meio triste, mas conta comigo. Você vai lá e quebra aquela fortaleza que o diabo está construindo. Porque você já não é mais uma pessoa emocionalista e levada pelos seus sentimentos. Você agora, antes de olhar os seus sentimentos ou as suas emoções, você observa o âmbito espiritual, porque agora você tem discernimento. Pegaram a visão? Então, quando a gente fala de unção do homem, nós estamos falando de uma pessoa que governa sobre as suas emoções. E é uma pessoa que também adquiriu o caráter de Cristo. Uma pessoa que não joga mais lixo na rua. Uma pessoa que vai no banheiro público, não deixa pior do que entrou. Uma pessoa que agora ela tem uma consciência que Deus está me vendo todo o tempo. Eu não preciso. É uma pessoa, a unção do homem, queridos, não é uma pessoa mais que aparenta. Ela começa a ser, ela começa a pôr em prática a imagem e semelhança de Cristo. Ela, por exemplo, às vezes você perto de alguém, você joga o lixo ali. Ou você tem uma conduta como um bom cidadão, mas se não tiver alguém com você, você joga coisa pro lado de fora do carro, você faz de qualquer jeito, tá? Então, quando você tem a unção do homem, isso começa a trabalhar dentro de você, o seu caráter, ele começa a mudar de uma forma avassaladora, tá? Então, você tem sabedoria prática, você começa a olhar as coisas com muito discernimento espiritual, você começa a ter o governo interior. Então, o que eu poderia falar para você aqui? Você se torna imagem e semelhança, né, de Deus. Você começa a ter o caráter de Cristo. Agora, para mim, o que resume aqui a unção do homem é identidade. Você começa a ter identidade. Você não quer mais ser a Mariazinha ou o José. Você quer ser você mesmo. Só que quem não tem identidade quer ser o outro. Quem não tem identidade quer ser a outra pessoa. Quem não tem identidade quer copiar da outra pessoa. Ele não quer que Deus entregue para ele. Certo? Vamos abrir comigo aqui agora para a gente falar sobre identidade. Em Romanos 8, lá no Novo Testamento, tá? Capítulo 8, verso de número 14. Romanos 8, tá? Romanos 8, verso de número 14. Abre aí comigo agora. Romanos, certo? 8, verso de número 14. 8, verso de número 14. Glória a Jesus. Cadê? 13. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Na unção do homem, você deixa de ser órfão, você deixa de ser escravo e você passa a ser filho. Então só tem identidade, só consegue chegar nessa unção, e essa aqui é a maior característica para tomar posse da unção, quem se torna filho. Tem gente que vive hoje na presença do Senhor como escravo. Tem gente que vive hoje na presença do Senhor como órfão. Ele é um mendigo de amor. Ele é um mendigo de atenção. Ele é mendigo de aprovação. Mas quem se tornou filho não depende mais do outro ser humano para ser aprovado, para ser amado. Porque essa pessoa que hoje é filha, é filho, essa pessoa entende que tem um Deus que o ama de todo o coração. E essa pessoa parou de buscar aprovação humana, essa pessoa parou de querer atenção, essa pessoa parou de ficar ali vítima, essa pessoa se tornou filho. E filho herda a unção, filho herda os seus direitos que tem no reino, ok? Então, só toma posse da unção do homem quem tem uma mente renovada, sabe que é filho, tá? Então vamos lá. O que acontece na unção do homem? Essa pessoa que agora está nessa unção, ela não se vê mais como um mendigo, ela não se vê mais como um órfão, ela se vê como filho. Ela é filha, ela tem direito, tá? Essa pessoa tem uma mente renovada em Cristo.
Por que ela tem a mente renovada em Cristo? Porque agora as suas condutas, a sua perspectiva de mundo e do outro mudou completamente, porque Cristo renovou a sua mente. Essa pessoa, outra característica, ela tem o governo interior das suas emoções, da sua vontade. Essa pessoa tem disciplina. Essa pessoa, a sua palavra é validada. Sim, sim, não, não. Quando você está na unção do homem, o seu sim é sim, as suas 15 horas é 15 horas. Se você falar 4 horas, é 4 horas. Se você falar que não vai, você não vai. Então essa pessoa tem governo interior da sua vontade, das suas emoções, dos seus sentimentos, certo? Mas antes dessa unção, qualquer coisa abalava essa pessoa, qualquer coisa mantinha essa pessoa indisciplinada. Tá, outra coisa, essa pessoa, quando chega na unção do homem, ela começa a ter muito amor e compaixão pelo próximo. Essa pessoa, ela começa a ver na perspectiva de Cristo. Então, ela começa a ter muita misericórdia, muito amor pelas pessoas. Essa pessoa começa a ter uma vida íntegra e de santidade. Então, na unção do homem, existe uma palavra também que ela vai ser muito forte, kadosh. Essa pessoa, ela está separada. Ela entendeu que ela é filho, filha. Ela entendeu que ela não pode mais estar em qualquer roda. Ela entendeu que ela não se mistura hoje em qualquer lugar onde não cabe a visão espiritual que ela tem. Então, por exemplo, tem gente que às vezes vende seus princípios espirituais para caber numa roda. Deixa de manifestar quem é em Cristo para ser aceito num lugar. Então, isso não é unção do homem, tá? Integridade e santidade, tá? A pessoa que entra debaixo dessa unção tem uma coisa que precisa mudar na vida dela. E eu lembro até hoje, uma vez, que a minha mãe exortou uma colega minha que dizia que era de Cristo, que não sei o quê. É uma pessoa que falava muito palavrão e gíria. E a minha mãe falou assim, olha, eu sou uma mulher idônea. E pra mim, uma pessoa que diz que é de Cristo, ela não fala gíria desse jeito. E ela não fala palavrão dessa maneira. E eu lembrei dessa história para te contar, porque uma pessoa que está debaixo da unção do homem, ela não tem um linguajar de uma pessoa mundana. É uma pessoa que tem um linguajar que edifica. Então, se você fala gíria, se policia e começa a corrigir isso aí. Se você fala palavrão, tira o palavrão da sua boca, que você está invocando o demônio. A pessoa que está debaixo da unção do homem, ela tem uma linguagem que edifica. Ela não xinga, tá? Essa pessoa, ela tem mordomia e responsabilidade. O que é mordomia? Ela cuida bem daquilo que Deus deu pra ela. Ela cuida bem da casa simples que ela tem, ainda que seja simples. Ela cuida bem do marido, ela cuida bem dos filhos, ela cuida bem, né, ele cuida bem da esposa, certo? Então, mordomia é cuidar bem do que Deus te deu. E tem muita gente que, porque não tem uma casa maravilhosa, ou não tem ainda aquilo que quer, é desleixado, olha para as coisas de qualquer jeito. Então, você sabe quando Deus vai começar a confiar coisas grandes na sua mão, principalmente no âmbito financeiro? Quando Ele souber que você valoriza, que você é um bom mordomo. Principalmente no âmbito ministerial. Você cuida com excelência do ministério que Deus te deu? Você cuida com zelo, com excelência? Eu fiz aquela imersão para vocês no sábado. Eu dei o meu melhor. Aquela ali foi uma primícia. Eu dei o meu melhor. Eu coloquei, queridos, eu pedi pro meu designer, paguei pra ele, né? Porque eu pago todas essas artes, né? Muitas o Júnior dá pra gente, nos abençoa, mas eu comprei lá essas artes bonitas do DNA pra estar ali pra vocês. Investi na plataforma pra vocês conseguirem entrar lá dentro, porque, né? Pra mim pôr pessoas de forma gratuita lá, eu pago por cada um de vocês. Então eu dei pra Deus o meu melhor. Porque eu estou inaugurando uma temporada nova, certo? De plataforma, certo? De estar trazendo um conteúdo com mais excelência. Eu podia muito bem ter aberto lá o YouTube para vocês, e uma plataforma lá e ter feito de qualquer jeito, certo? É isso que eu tô falando para vocês. Não importa como você tá fazendo, ou se você ganha ou se você não ganha. O que importa é, eu vou dar o meu melhor com a melhor excelência. E gente, eu juro que... Eu jurava que... eu ia ficar só 5 horas com vocês. Eu jurava que eu ia ficar só 5 horas com vocês. E quando eu percebi, a gente já estava acho que quase 9, ou passou de 9 horas. Então, não é porque eu estou te presenteando com algo que eu vou dar qualquer coisa. Então, eu dei uma imersão para vocês. E quem conhece sabe que
a imersão que eu dei foi no mesmo nível que eu faço uma e cobro, né? Cobro lá 89, né, 99,90, né? Já dei imersões, seminários de vários preços. E eu talvez com muita mais excelência para vocês. Então é isso que eu quero trazer para você. Na unção do homem, você não faz porque você está ganhando. Você faz porque você se tornou excelente. E o que é excelente? Não interessa. Eu vou dar o meu melhor. Porque Deus, eu estou fazendo para Deus. Quem faz para o homem, não dá com excelência. Não faz com excelência. Porque tá certo? Agora, olha para as coisas como se tudo que você fizesse, ainda que você faz para o outro, faça. Eu estou fazendo para o outro, mas eu estou fazendo para Deus. E eu trouxe essa regra sobre a minha vida, tá? De fazer as coisas, executar com excelência. Mordomia e responsabilidade, certo? Responsabilidade no reino, responsabilidade com as suas emoções. E na unção do homem, você tem responsabilidade com as suas emoções. Eu não vou nesse lugar porque eu não quero. Eu não preciso agradar ninguém. Gente, eu sei que às vezes é bom a gente ter um filtro, mas tem pessoas que quando não são filhos, não estão posicionados, dependem da aprovação, do sim das pessoas, de ficar sendo bajuladas. Essas pessoas, elas vão em lugares que elas não querem ir, tá? Elas acabam cedendo coisas que elas não querem ceder, porque elas têm medo de perder pessoas, de não serem bem vistas, e são politicamente, né? E se tornam pessoas políticas. O político, ele se faz aqui de leão para falar com os leões, ele se faz de lobo para falar com o lobo. Ele não tem, o político, ele se molda ao lugar. Ele se faz de ateu para ficar aqui na roda dos ateus. E Deus não quer pessoas políticas. Deus quer pessoas que defendem os princípios do reino, os princípios de caráter. Então, queridos, quando alguém me chama, quando existe um convite, primeiro eu avalio, peraí. Não, eu não posso estar ali. Eu discordo desse princípio aqui. Eu não vou sentar lá. Eu não vou lá. Eu discordo. Eu tenho um princípio aqui comigo que não combina com o que está ali. Então eu não vou, certo? Tá? Então eu quero que vocês entendam isso. Então responsabilidade não só com as emoções, responsabilidade com o próximo, responsabilidade com a sua vida espiritual. Então quando a pessoa chega na unção do homem, vou definir outra parte dessa unção. Ela tem responsabilidade de orar, jejuar, ler a Bíblia sem que ninguém peça para ela. Ela sabe que ela precisa estar nesse lugar. Ela não vai porque ela escutou uma palavra do pastor que vai para o inferno. Ela tem essa necessidade. Ela tem necessidade de buscar. Então essa é a unção do homem. Ela tem necessidade de melhorar coisas dentro dela. Então quais são as marcas essenciais dessa unção? Se você quiser ir anotando, tá? Identidade firmada em Cristo. Não negocia os princípios do reino. Não negocia os princípios do reino. Essa pessoa é aquela pessoa que, eu não vou sentar nessa roda de escarnecedor, não, menina, eu sou lavado, curado no sangue do Cordeiro, eu não vou lá não, certo? Uma pessoa, então a primeira marca, identidade firmada em Cristo. Ela é filho, e ela tem um comportamento de um filho de Deus, de uma filha de Deus. Segunda marca, domínio das emoções, ou seja, essa pessoa não se sente rejeitada porque alguém desdenhou dela aqui. Não, vida que segue, eu sou amada por Deus, certo? Essa pessoa tem domínio das emoções e dos pensamentos, tá? Essa pessoa não reage, por exemplo, alguém foi lá e te xingou. Você não reage. Vocês já viram eu fazer live para falar mal de alguém? Vocês já viram eu fazer live para ficar cutucando alguma pessoa ou falar isso e aquilo? Ou ficar criticando outro pastor? Vocês já viram fazer isso? Vocês já viram eu ir lá e queimar uma pessoa? Ou vocês já viram fazer esse tipo de coisa? Queridos, eu domino sobre as minhas emoções. E eu tenho o caráter de Cristo. E por ser filha, o meu pai é um justo juiz. Então não interessa o que está acontecendo. A mão de Deus ela é pesada. Mais pesada que a minha. Em tentar me defender. Eu posso até tentar queimar uma pessoa. Eu posso até tentar falar mal de alguém. Mas eu sei que se eu tentar fazer da minha justiça, Deus vai tirar a mão dele. Então eu prefiro que a mão de Deus esteja, porque eu sei que a mão dele é pesada, dolorida. E a justiça dele não se compara a que eu possa tentar fazer.
Então, quando nós estamos debaixo da unção do homem, você domina as suas emoções. Você não responde, você não revida. Você não vai atrás de tentar justificar se você fez, se você não fez. Você não tenta mostrar para alguém que a pessoa está errada e você está certo. Não. Você fala, olha, eu sei quem eu sou em Cristo, eu tenho fruto. Se essa pessoa não acredita, uma hora, sei lá, para mim, você está nesse lugar, tá? Mas isso você só consegue se você dominar suas emoções, os seus pensamentos. Outra característica, sabedoria prática para decidir sob pressão. Então, quando você está na unção do homem, chega, por exemplo, alguém te pressionando ou alguém falando algo e você tem que tomar uma decisão. Vou dar um exemplo aqui. Você, às vezes, era uma pessoa que tinha muita compulsão por compra. Qualquer pessoa que chegava, apresentava bem um produto, você já queria comprar. Só que agora você não fala, olha, eu não posso comprar. A pessoa está fazendo pressão, você não posso comprar, porque não é o momento, tá? E tem gente, às vezes, que numa loja leva um produto, tá? Leva um produto porque a pessoa atendeu bem ela, porque ela tem um senso de dever algo para essa pessoa. Mas quem está debaixo da unção do homem, pensa bem assim, essa moça recebe para estar aqui e para me atender. Então, independente se ela me atende bem ou não, eu não sou obrigado a comprar algo porque essa pessoa me atendeu bem. E aí, porque tem a pessoa que não está debaixo da unção do homem, ela fica preocupada da pessoa que ficou lá talvez 40 minutos atendendo, você não levar nada. Ela falou assim, essa vendedora vai achar ruim. Não, queridos, na unção do homem você entende a circunstância, entende a sua posição, a posição do fulano, certo? Vou só dar um exemplo para você. O pastor lida muito com isso. Eu lembro uma vez que no começo do meu ministério eu fui mudar de casa e aí eu precisava da ajuda dos meus discípulos. E aí eu chamei 3 ou 4 pessoas para me ajudar. E aí no final do dia, lógico, eles me ajudaram, moveram pra cá, pra lá, guarda-roupa, cama, né? O apóstolo vai lembrar disso. Aí uma das minhas discípulas ficou magoada, chateada, porque eu não chamei ela pra me ajudar na mudança e no final eu comprei pizza pra todo mundo. Então, qual que é a visão? Uma pessoa que tá na unção do homem, ela não se magoou porque ela não foi chamada, tá? E ela entende que ela não... olha só, gente, a mentalidade de uma pessoa que tá na unção do homem. Peraí, essa pessoa não é obrigada a me chamar toda vez que ela faz algo na casa dela. Ela pode muito bem receber agora 10 e amanhã ela me chamar e não chamar esses outros. Ela pode muito bem fazer algo só pra mim e tá tudo certo. Então, acontece muito isso, principalmente dentro do âmbito ministerial. O fulano ciclano faz tudo junto, por que eles não me chamam? Então, nós precisamos ter o quê? Uma mentalidade de filho. Peraí, se não me chamou é porque é algo ali que é entre eles. Certo? Então, se eu não tivesse a unção do homem, eu ficaria preocupada. Ai, que o fulano tá achando? Eu não chamei ele. Não, gente. Se eu quiser fazer um almoço aqui para um casal, eu chamo. Se eu quiser chamar as pessoas, os meus discípulos que moram aqui mais perto, eu posso chamar para vir para minha casa. E as pessoas têm que respeitar. Porque as pessoas às vezes querem cobrar de você ou quer achar que você é obrigado a alguma coisa. Entendeu? Então, isso é péssimo, mas as pessoas que não têm gestão das emoções, elas entram nesse lugar porque elas não são filhas de Deus. Ei, gente, olha, eu vou falar uma coisa pra você. A unção do homem, você sabe discernir essas coisas, você sabe falar não, tá? E aí tem gente que às vezes chama uma pessoa que não quer chamar, por quê? Pra essa pessoa não ficar chateada depois, tá? E aí você perde às vezes o propósito. Às vezes você queria chamar só um casal na sua casa e ter um tempo de qualidade. Aí você chamou todos os seus casais de amigos, aí não conseguiu dar atenção pra ninguém, tá? Tô trazendo aqui um exemplo. Essa pessoa que tá debaixo da unção do homem, ela tem uma fala que constrói. Ela fala com clareza, ela fala com verdade, ela fala em amor. Ela não tem medo de confrontar você, de te corrigir. Se ela não gostou de algo, ela fala. Então, quando nós estamos na unção do homem, você fala, eu não gostei disso aí. E quando alguém te ameaça emocionalmente, que vai sair da sua vida, ou que vai fazer isso, ou que vai fazer aquilo, eu não vou mais trabalhar para você, eu não vou mais ficar na liderança, tá bom. Porque, queridos, o que eu entendo, né? Então, na unção do homem, a gente chega nesse lugar. A gente chega nesse lugar do quê?
de entender esse tipo de coisa e não ficar às vezes lambendo uma pessoa. Não, eu não posso trabalhar sem você. Não, olha, não. A gente entende o quê? Se essa pessoa não está feliz, ela tem que realmente ir para outro lugar. Que é melhor eu ter uma pessoa comigo na minha equipe de trabalho, na minha empresa, no meu comércio, ou lá no meu ministério, ou num grupo que eu tenho, sei lá, de mulheres. É melhor eu ter alguém feliz e contente, que abraçou a visão, do que alguém que tá ali se sentindo rejeitado ou isso ou aquilo e fala mal nas costas e faz isso e aquilo, tá? Então, essa é uma característica. Compromisso com os processos. Não são do homem, você tem compromisso com a sua rotina, com a sua casa, com o seu trabalho, em fazer bem, ser constante, tá? Então, constância, querida, é uma palavra que ela é gostosa de falar, mas ela é difícil de ser praticada, porque constância é algo que você tem que fazer todo dia na sua vida. Mordomia fiel é outra característica. Mordomia fiel do tempo. Essa pessoa não fica jogando o tempo dela para rede social, para gente que fica roubando o seu tempo. Você pensa talvez que dinheiro é tudo ou que posição é tudo. Você sabe, uma moeda valiosa na vida do ser humano na Terra se chama tempo, a moeda do tempo. Então essa pessoa, ela tem uma boa gestão, ela gasta o tempo dela no lugar certo, com a pessoa certa, com o propósito certo. Ela tem boa mordomia com o dinheiro, ela não é esbanjadora, ela não é ostentadora, tá? Essa pessoa tem mordomia muito boa com os dons, com as pessoas. Tem gente que tem dom e fica usando para aparecer, fica usando para se promover. Queridos, eu tenho ciúme das coisas de Deus. Quem estava na conferência e viu na ministração do sábado aquele poder de Deus que desceu e aqueles milagres que aconteceu. E o que eu disse? Não divulguem isso. Não tira isso para fora, porque eu não quero perder essa atmosfera. Eu não quero que as pessoas venham na conferência por causa disso. Eu quero que as pessoas venham para a conferência porque estão apaixonadas pelo Senhor Jesus. Isso aqui é só um bônus que Deus dá para esfregar na cara do incrédulo que às vezes está ali e ainda não está acreditando que Deus está ali, certo? Eu tenho ciúme. Aí porque Deus me usa naquele manto que vocês viram, você acha que eu fico toda hora? Vem cá, vou orar por você. Olha o sinal e maravilha que Deus faz. De jeito nenhum. A não ser que o Espírito Santo me peça. Então, mas tem gente que fica mostrando, fica tentando querer mostrar que é espiritual. Então, mordomia com os dons, com as pessoas, com o tempo, com o dinheiro, com a posição que você tem. Tem gente que está na posição de apóstolo, de pastor, de chefe, de autoridade e usa isso para humilhar os outros, usa isso para falar, eu sou. Querido, quem está mais alto tem que servir mais ainda. Essa é a proposta de Jesus, certo? Compaixão com limites, certo? Empatia sem permissividade. Eu tenho compaixão pelas pessoas, eu tenho compaixão pelas almas, só que eu também sei os limites. Eu entrego muito para as pessoas, só que as pessoas também não podem querer ser invasiva comigo, então eu tenho limite, certo? O que eu tô querendo dizer? Tem gente que acha porque você é pastor, você é obrigado a atender ele de madrugada, a orar com ele a hora que ele quiser. Mas tem limite na sua vida. Você tem casa, você tem família, você tem esposa, você tem marido, você tem final de semana. Então, é compaixão, mas o quê? Com regras, com limite. Fulano, ó, hoje é sábado, eu tô aqui com a minha família, segunda-feira eu te ligo pra gente resolver isso. Mas uma pessoa que não tem gestão da emoção, ela deixa de estar fazendo às vezes o que é importante pra ser consumida por uma pessoa que está desesperada ali. Lógico, tem casos e casos, né, queridos? Mas às vezes tem gente que é muito almática, que na verdade podia resolver isso outra hora, certo? Então, compaixão com limites, colocando limite, certo? Outro limite aqui. A sua amiga fala, olha, eu quero que você venha almoçar esse domingo. Você fala, olha, minha amiga, eu te amo, mas eu não posso esse domingo porque eu tenho outro compromisso. Mas eu sou sua amiga, como assim você não vai? Não, eu tenho outro compromisso. Tá? E às vezes você deixa um compromisso, algo que você estava querendo fazer para fazer a vontade da sua amiga. Por quê? Você ama ela, você tem compaixão pela vida dela, mas você não põe limite, tá? Capacidade de confronto saudável. Essa pessoa, ela não só confronta, tem gente que não tem coragem de falar as coisas. E eu sou uma pessoa que se eu não gostar de algo, eu escancaro. Eu falo na lata. Eu aposto, gente,
Você tem que dar glória a Jesus que eu tenho meu marido, tá? Porque senão eu já tinha, esse ano eu já tinha feito muitas cabeças tinham rolado, muitas cabeças tinham ido por água abaixo, muitas. Glorifiquem a Jesus pela vida do meu esposo. Eu tô falando, né, do âmbito de liderança, no âmbito de lidar com pessoas às vezes difíceis, porque pra mim resolve assim, rapaz, não quer, não tá feliz, vai que busca do ministério, eu tô cansada, não tem paciência não. Amor, tem que ter paciência, essa pessoa vai melhorar. Eu falei, não, eu não vou mais fazer esse tipo de gestão. Quem faz essa gestão emocional aí é ele. Ele quer ter mais paciência? Amém. Né? Então, capacidade de confronto saudável. Então, tem gente que você confronta ela ou ele não gosta, ele não aceita. Ele fica bravo. Mas quem tá na unção do homem ama confronto. Porque quem tá na unção do homem está num status de transformação e você fica buscando algo que mudar. Você fala, nossa, é mesmo. Eu não tava vendo nessa perspectiva. Obrigada por ter me falado. Eu vou melhorar. Eu vou ficar melhor nisso. Muito obrigada. Então, quem não tá na unção do homem não consegue ver como algo bom alguém te confrontar. Quem que fulano pensa que é pra me confrontar, certo? Então, a pessoa que tá na unção do homem, ela não só sabe confrontar de forma saudável, tá? Mas ela também se permite ser confrontada, certo? E principalmente pelo Espírito Santo. Essa pessoa, ela tem... A pessoa que tá na unção do homem, ela tem um testemunho previsível. Eu vou explicar pra vocês. O que é testemunho previsível? Ela fala e cumpre o que ela fala. Vocês não têm oração toda madrugada? Que dia que a gente falhou a oração na madrugada? Nunca falhamos a oração da madrugada. Até em conferência, vocês viram a transmissão da oração da madrugada. Então, eu tenho um testemunho previsível. Se amanhã eu tô falando pra vocês que às 19 horas, horário de Brasília, eu vou estar aqui no Instagram fazendo a live das 4 fases da unção da águia e toda a característica da unção da águia, vocês podem esperar relógio que quando der 19 horas, eu tô abrindo live. E eu vou estar na live. Então, aquilo que eu faço, eu cumpro. Se eu falo pra você que eu vou chegar... Você já... Gente, poucas vezes que talvez você viu eu entrar atrasada, eu acho que deve ter... Atrasada assim, 4h13, 4h14, 4, talvez 4h11, porque pra mim, se eu falei 4h12, é 4h12. Testemunho previsível. Essa pessoa fala e vai, compra e paga. Então, na unção do homem, a sua palavra vale muito. Na unção do homem, a sua palavra vale demais, tá? Então, eu sou uma pessoa assim, porque o Senhor me forjou, eu já venho de uma família que eu tenho referência assim, mas na unção do homem o Senhor me forjou muito, tá? Por exemplo, quando a gente faz uma imersão, eu marco 14 horas para todo mundo ir entrando, se organizando. 14h15 a gente começa, mas a gente já avisa, já é esse horário, certo? Temos que ser pontual. Só eu vou pegar aqui agora rapidinho pra gente finalizar. Como que a unção do homem se manifesta, né, nas áreas? Na família, presença de Deus, né? Essa pessoa está na presença de Deus com propósito. Essa pessoa ela ora, ela jejua, ela tem suas obrigações, certo? Perdão, né? Gente, eu peguei errado aqui. Vamos lá. Como se manifesta na vida dessa pessoa, tá? Na família, essa pessoa, ela tem mais compaixão com os filhos, ela tem mais paciência com o marido, essa pessoa, ela entende que o seu primeiro ministério é a sua família e ela prioriza a sua família. Então tem gente que às vezes prioriza o outro, o pastor, a igreja, chega em casa é um monstro, chega em casa é um Shrek, é uma Fiona, é um bruto, é um grotesco. Então não tem como você ser fora aquilo que você não é dentro, tá? Então é sobre isso. Essa pessoa, ela tem uma aliança de verdade com seus familiares, com seus amigos, ela não humilha, ela não manipula, ela não, né, ela não fica chamando atenção de qualquer forma, de qualquer jeito, e ela honra essas pessoas, ela corrige com honra, certo? E nas emoções e na mente, como isso se manifesta? Essa pessoa tem autogoverno, essa pessoa ela tem uma renovação diária, todo dia ela está renovando a sua mente em Cristo, todo dia ela está se alinhando em Cristo, todo dia ela está trazendo para ela quem ela é em Cristo. Linguagem, ela tem uma voz confiável, tá?
ela não fica prometendo, ela mais cumpre do que promete, ela mais faz do que fica falando, eu vou fazer. Não, ela faz, é uma pessoa de praticidade, é uma pessoa produtiva. Ela tem discernimento, ela sabe quando não responder, ela sabe quando falar com amor, ela sabe quando responder corrigindo essa pessoa, ela sabe quando confrontar, ela sabe quando aconselhar, ela sabe quando escutar algo e falar, não é o tempo de você responder, se cale, porque ela tem domínio na linguagem. Dentro do corpo e do hábito, essa pessoa ela tem disciplina com o corpo, ela tem hábito bom de alimentação, ela sabe que precisa de exercício, ela sabe que precisa de sono, ela sabe que precisa, de estar cuidando da sua aparência. E agora no Reset, 27, nós vamos estar fazendo e trabalhando a área do corpo, principalmente de dentro para fora. Ela sabe que ela precisa jejuar, ela sabe que ela precisa não ser dominada pela comida, pela vontade, pelas coisas. Nas finanças, ela tem excelência e ética, tá? Essa pessoa, ela sustenta em público aquilo que ela é no secreto, aquilo que ela é no trabalho, aquilo que ela era. Então é uma pessoa certa, é uma pessoa correta, é uma pessoa, certo? Ela sustenta, porque uma pessoa que não está na unção do homem, às vezes ela quer ser uma coisa financeiramente que ela não é. Ela quer aparentar ter o que ela não tem. Mas, queridos, quem é autêntico está na unção. A unção do homem é quando você se torna quem Deus te chamou para ser. Deus começa a trazer os fragmentos da sua identidade e nasce o que? Autenticidade. E o que é autenticidade? Você não tá nem aí para o que o outro acha ou se você se cabe aqui ou não. Você vai ser o que você é. Você vai falar o que você sente. Você vai mostrar a sua visão, tá? Planejamento nas finanças, orçamento, metas, reservas, pessoa generosa, tem responsabilidade com o reino de Deus. Relacionamento em equipe, com pessoas, em grupos. Tem cultura de honra. Tem um feedback honesto. Eu não gostei, gente, dessa conduta. Vamos melhorar aqui. Essa pessoa, ela sabe viver em grupo. Você já prestou atenção que tem muita gente que não sabe viver em grupo? Ela vem para esse grupo. Aí, ela vem com uma intenção. Ela não consegue o objetivo dela. E aí ela começa a ser o quê? Uma pedra de tropeço para aquele grupo. E aí ela começa a gerar facção, espírito de Absalão. Aí daqui a pouco ela sai desse grupo, ela entra em outro, ela faz a mesma coisa e ela vive passando de grupo em grupo, ministério em ministério, de amizade em amizade. Não tem a unção do homem, tá? Essa pessoa, ela não é que ela tá imaculada e santa, ela não erra mais. Ela erra, mas ela corrige a rota muito fácil. Ou seja, ao ser confrontada, essa pessoa repara rápido aquilo que ela sabe que tem que mudar. Ela pede perdão, ela ajusta a rota, ela fala assim, bom, eu vou parar com isso então, vou melhorar aqui e ali. E no ministério, essa pessoa, ela tem coerência. E quando eu falo de coerência, ela primeiro quer ser para sua família, para si mesmo, para depois ser em público. E tem gente que não tá na unção do homem, quer ser para fora e não quer ser dentro, não quer ser certo para si mesmo. É pessoa que vive mentira. Na frente das pessoas vive uma mentira. Na frente, em lugares, vive uma mentira. Fala que é algo que não é. E, gente, deixa eu trazer aqui uma rema para vocês. Quem é, não precisa falar que é. Quem é, demonstra. Quem é operacional. A pessoa que é alguma coisa, ela é operacional. Ela tá fazendo o que ela disse que ela é. Então, ela não fala, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Olha, fulano, eu sou assim. Olha, eu não adivinho que eu sou assim, assim, assim. Essa pessoa, dentro dos ministérios, ela tem um processo claro, ou seja, ela sabe que ela precisa de discipulado, ela sabe que ela precisa de prestar contas, ela sabe que precisa falar para o Espírito Santo, eu não estou bem, Espírito Santo, eu preciso melhorar nisso, Espírito Santo, ela sabe, ela tem padrão, ela tem conduta, e quando ela vê, tá, que precisa mudança, ela repara isso muito rápido. Rapidinho, os inimigos dessa unção, tá? Ou seja, a pessoa que está na unção do homem, ou ela já fechou a maior parte dessas brechas, ou ela ainda está fechando. Orfandade e rejeição. Pessoa que busca vaidade, busca aplauso, busca aprovação. Procrastinação e desordem. Intelectualismo do espiritual, ou seja, essa pessoa explica o que deveria obedecer. Ou seja, fica orgulhosa. Não, eu fiz isso por isso, isso e isso. Sensualidade e pornografia tem que vencer para ter a unção do homem.
acordos com a injustiça, mentira, atalho, sonegação, enfim. E aí, eu teria mais coisas para falar para vocês, mas a gente termina aqui. Gente, amanhã, às 19 horas, tem a unção da águia, tem o nosso lançamento do programa do Reset 27, tá? Vai ser algo poderoso. Depois da live da águia, eu vou estar falando para vocês e a nossa equipe vai estar abrindo as inscrições. Amanhã, cedo, eu vou estar falando para você sobre a unção do boi, tá bom? Um dia abençoado, não, a unção do leão amanhã. Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético. Amo vocês.